Louvor e glória do Senhor nessa manhã. Já ouvi uma palavra de Deus hoje bastante, já estou satisfeito, mas vamos continuar ouvindo Deus falar no nosso coração. Vamos fazer leitura, Marcos, capítulo 4, Marcos 4, apenas 2 versículos. Versículo 16 e 17. Marcos 4, versículo 16 e 17. Amém? Amém. Diz o texto assim: E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporães, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Amém? Amém. Deus seja louvado por sua palavra. Esses 2 versículos, irmão, no meio dessa parábola, a explicação da parábola do joio, que está registrada aqui no Evangelho de Marcos, uma passagem bem conhecida. A parábola do semeador é uma parábola de mais importância, e eu acho que é uma das passagens da Bíblia em que mais gera temor no meu coração. A parábola do semeador, ela trata de pelo menos 4 tipos de coração, em que o evangelho é semeado e um só é que dá fruto. 3 deles não darão fruto, não alcançarão, não chegarão à salvação dada por Cristo. Nós vamos observar nessa parábola que aqui não corre o perigo que às vezes nós questionamos tanto, que é o evangelho que está aí hoje, de a palavra da semente ser lançada, ser uma semente falsa. Aqui é como o caso de uma igreja bíblica, onde se prega um verdadeiro evangelho. O semeador aqui era Jesus, a semente era a palavra de Deus, sem erro nenhum, a semente era escolhida melhor. Mas assim como na época de Jesus, nos dias de hoje também nós corremos esse perigo de estar num lugar bíblico, numa igreja onde se ensina o verdadeiro evangelho, mas ele não produzirá o resultado favorável a todos. Nem todos realmente seremos alcançados pelo evangelho. E aí é isso que às vezes nos assusta, de ver, espera aí, se vai ser pregado o verdadeiro evangelho, se a palavra é a verdadeira, por que só uma daquela semente vai dar um bom fruto? As outras 3 não vão dar. Isso que vai nos chamar bastante atenção. Os 2 versículos que eu li me chamou bastante atenção sobre a que caiu sobre os pedregais. A semente que cai sobre os pedregais, que representa aquela que não tem raiz, que não se aprofunda, que é de pouca duração, que ouve o evangelho com alegria, recebe, gosta da boa palavra, mas como foi falado na escola bíblica, não vai fazer dever de casa, isso não vai gerar um fruto no nosso coração. Esse texto ele traz no nosso coração para a nossa meditação, para nós olhar em nós e ver se o evangelho que eu tenho visto a cada dia, estamos acabando o ano ouvindo a boa palavra, que tipo tem produzido no meu coração? Que essa palavra, o que ela tem gerado? Será que ela tem sido só momentânea na hora do culto, aquela alegria, e depois isso se acaba? Ou será que isso tem gerado em mim um crescimento diante de Deus? Se é assim, nós estamos realmente sendo essa boa semente, essa boa terra que recebe essa semente. Se não, precisamos se voltar a ouvir a voz de Deus mais. Porque quando a palavra de Deus nos diz isso, a gente não tem como lembrar de Pedro. Pedro era uma boa terra que Jesus plantou. Mas nós vamos ver Pedro, longo prazo da sua vida, esse crente momentâneo, temporão. Uma hora estava bem com Deus, outra hora não estava. Uma hora dizia que ia por Jesus até a morte, outra hora estava temendo por causa de uma mulher. E quando Pedro reconheceu que ele não era realmente esse crente perseverante, que não era esse homem, assim que ele chorou amargamente depois de trair nosso Senhor Jesus, aí Jesus: Pedro, quando tu te converter verdadeiramente, tu vai testificar isso a teus irmãos. É assim que nós devemos olhar para a palavra de Deus, sempre olhar ela num texto como esse, analisar a nossa vida, se o nosso coração realmente
está absorvendo esta palavra que nós temos ouvido todo dia, se ela não está sendo levada de qualquer jeito pelas nossas vidas ou por aqueles que estão ao nosso lado. Queria também falar a respeito, baseando nessa passagem, quando a Bíblia nos diz que muitas vezes o crente, ele, ao receber a palavra de Deus, a nós ser verdadeiro assim, ouvir a palavra, ser crente verdadeiro, mas o texto diz, por causa da perseguição e por causa da tribulação, muitos dessa semente que não estão bem firmada, que não geraram fruto, eles vão se escandalizar. Às vezes o que me entristece é ver um crente que às vezes somos boa terra, às vezes somos crente genuíno, mas às vezes queremos andar na aparência daqueles que não têm compromisso genuíno com o Senhor, que não são realmente os crentes verdadeiros, e nós não somos assim. A Bíblia nos vai dizer que nós não podemos viver na maneira que a maioria vem. Para mim, a maior dificuldade do crente não é o mundo entre si, porque a gente sabe que o que o mundo pratica é oposto a Deus, mas às vezes é daqueles que se diz nossos irmãos, que estão no nosso meio, e a gente queremos imitar eles, andar do mesmo jeito, e tudo que se prega hoje por aí é que o Evangelho de Cristo é para nos dar uma vida melhor, é para nós ser abençoados, ser felizes, fazer planos para frente, mas aqui o texto é bem claro em dizer que o Evangelho traz perseguição por causa da palavra, mas nós não queremos ser confrontados, não queremos ser vistos pelas pessoas como pessoas diferentes, como pessoas que têm um pensamento diferente de nós queremos de alguma maneira agradar todo mundo. A nossa posição às vezes nós não assumimos para que as pessoas não sejam indiferentes para conosco. Às vezes, a maioria das vezes, aqueles que dizem ser servos de Deus, dizem ser crente, mas quando se assume a postura da Bíblia, ele perde a comunhão com você. E aquilo lhe gera, de alguma maneira, fica aquela indiferença. Você fala, mas não é irmão em Cristo, por que estamos diferentes assim? Mas nós precisamos entender que a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho, ele vai se opor àqueles que não são. Eles vão se opor a nós. E a Bíblia diz que o verdadeiro, a boa terra, ela vai passar por isso e vai entender, e vai continuar dando fruto. Não vai olhar e não vai voltar para trás, não vai se escandalizar, como Mateus usa essa expressão, não vai se escandalizar no tempo da angústia e da perseguição. Nós passamos por isso, mas nós somos boa terra em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa manhã, por esse culto, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Oh Deus, somos gratos a Ti, Senhor, que a Tua palavra possa gerar em nosso coração a boa frutificação, Senhor. Somente o Teu Espírito Santo pode fazer no nosso coração isso, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor, meu Pai, a Tua palavra entre de maneira no nosso coração a dar fruto, Senhor, que nós olhamos para nossas vidas, possamos saber, Senhor, que a luta, que a dificuldade fazem parte, Senhor, de estar em Ti, Senhor, de ser, meu Pai, servo Teu, Senhor, que isso não é motivo para nós, Senhor, estar triste, para nós viver, meu Deus, de uma maneira frustrada, Senhor, como às vezes, Senhor, nós olhamos, Senhor, as pessoas falando tanto, Senhor, fazendo planos para o próximo ano, Senhor, fazemos planos, Senhor, para o ano que vem, isso não é errado, Senhor, mas nós sabemos que vai haver luta do mesmo jeito que houve esse ano, que vai haver dificuldade, mas nós temos, Senhor, para estar conosco todos os dias, Senhor. Essa é a nossa oração, o nosso agradecimento, que o Senhor continue falando conosco, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Que santa esperança. Ainda de pé, pegue sua Bíblia. Vamos ler o Salmo 116. Salmo 116. Amo o Senhor, pois Ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina seu ouvido para mim, eu invocarei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Seol se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. Sim, nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Quando estou abatido, Ele me salva. Ó minha alma,
retorna a tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Livraste minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés do tropeço. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, apesar de ter dito, estou muito aflito. Eu dizia na minha perturbação, todos os homens são mentirosos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Tu me livraste das minhas cadeias. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Senhor, pedimos iluminação sobre esse texto, que é a tua palavra, a qual vamos ministrar ao teu povo. Que a tua bênção esteja sobre cada um de nós, nos trazendo compreensão, entendimento e desejo de cada dia te servir melhor. É assim que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Bem, Salmos é um texto que desenvolve o estilo literário da poesia. Bem verdade que quando você abre Salmos, você vai ver que a poesia israelita nada tem a ver com o nosso modelo ou nossa estrutura de poesia. A nossa é construída em cima de rima, não é? E a bíblica não é. A Bíblia, ela usa, e o livro de Salmos, ela usa uma espécie de paralelismo de ideias, não é? Ideias com suas ênfases em paralelismo, que nós podemos dizer de semelhança ou de contrastes. Às vezes nós vamos ver nos Salmos a primeira oração construída, não é? A segunda confirmando ela com outras palavras, ou às vezes até numa construção de contraste, de contrário, não é? Bem, a grande ênfase dos Salmos, doutrinariamente falando, são dois grandes assuntos. Primeiro, a teontologia. Salmos quer revelar quem é Deus, mostra quem é Deus na sua estrutura. E a segunda ênfase é a antropologia, fala o que é o homem. Então, ao estudarmos ou lermos Salmos, nós teremos oportunidade de conhecer duas coisas: Deus e o homem, não é? Duas coisas. E nessa construção de paralelismo, nós poderemos mostrar, inclusive, o contraste que a Bíblia sempre mostra, de um Deus santo, um homem pecador, um Deus grande, um homem frágil, um Deus cheio de graça e misericórdia, um homem às vezes cruel, um homem perverso e muitas das vezes um Deus bondoso, um Deus amoroso. Então, ao lermos Salmos, nós por vezes nos depararemos com esse tipo de ideia. A ideia então da antropologia bíblica e da teontologia. Teontologia, a natureza de Deus, não é? E antropologia, então, a natureza humana. Bem, queridos, este Salmo 116 é um salmo muito interessante. Primeiro, que ele é de uma profundidade fantástica. Alguém que pensa que quando você lê Salmos, ele é pobrezinho, né? A pessoa não conhece nada da Bíblia, ele vai ler Salmos. É um grande erro. Ele é de uma profundidade impressionante. E não é diferente esse Salmo 116.
Esse Salmo 116, ele possivelmente, a maioria dos historiadores diz que provavelmente é um salmo proferido pelo rei Ezequias, né? Quando ele enfrentou aquela enfermidade mortal, não é? E que eventualmente enfrentou aquela situação onde Deus inclusive o alertou de que aquela enfermidade o levaria à morte. Foi exatamente nesse contexto que os historiadores dizem que esse salmo ele foi inspirado, não é? Essa poesia ela veio à tona. Há um hino da harpa cristã, inclusive, que diz que os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação, não é? Bem, sem dúvida, para nós cristãos, o tempo em que mais nos sentimos inspirados, não é? Sentimos animados e até usados por Deus, é esse tempo, é o tempo das grandes lutas e das grandes tempestades. Nós vamos então ver aqui um homem que enfrentou uma dor emocional severa, que lhe apertava muitas das vezes o coração e que levava ele de alguma forma a ter o que a gente chama de alma sufocada. Certamente esse salmo é um salmo resultado de alguém que viveu angústias muito grandes. Todavia, nós vamos observar coisas interessantes nesse texto. E uma delas é perceber que a vida não é indolor. Eu vou repetir, indolor. Nós temos vivido muito, irmãos, um evangelho triunfalista nos últimos anos. Tudo que ouvimos nas igrejas, por vezes, é vitória, vitória, vitória. Parece até que crente vive uma grande fantasia. Parece que a nossa realidade não é a realidade também de lutas, de tribulações, de dificuldades. E se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, os grandes servos de Deus, os grandes homens de Deus, os que serviam realmente a Deus, por vezes, viveram situações desse tipo, situações difíceis, situações que, por vezes, nós percebemos que é impossível que um crente de verdade não tenha passado pelo vale da dor, não é? Muitos de nós entendemos e já compreendemos que a nossa vida com Deus é temperada, muitas das vezes, com o calor, com o aroma, não é? Dos ingredientes da tristeza, da angústia e das dificuldades. Não podemos negar isso. Às vezes, nós todos somos assolados pela aflição. Caímos, por vezes, em tribulação e tristeza. Sentimentos negativos, muitas das vezes, abatem o nosso íntimo. E, às vezes, a tristeza, ela quer sentar no trono das nossas vidas e quer reinar, como se nós vivêssemos, não é? Uma profunda e grande tristeza. Por vezes, podemos até ter o nosso entendimento sobre a verdade, sobre a fé e sobre a esperança roubado. Um ano se vai e penso que, conhecendo um pouco da igreja em que estamos, dificilmente poderíamos olhar para um irmão dessa igreja que não tenha vivido situações semelhantes a essa. Se olharmos até para o nosso país, ainda que de alguma forma cada mudança de governo sempre gera uma esperança, ainda que sabemos que não há perfeição em nenhum deles, como já vimos, não houve nem na de Davi, não é? Bem, queridos, nós precisamos, amados, por vezes, ter a nossa alma novamente renovada em esperança, não olhando para as circunstâncias, não olhando para nós mesmos, mas, como acabamos de cantar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há algum lugar, mesmo no evangelho triunfalista de hoje, que pode levar você a acreditar que, se você viveu lutas
dores, tristezas, é porque você é um derrotado, é porque você não tem fé, não é? É porque se você não conquistou coisas grandíssimas, à custa de muito sacrifício, de muita luta, e às vezes passando dificuldades terríveis, não é? De que você eventualmente está fora da palavra e está fora de Deus. Bem, queridos, à luz da Bíblia Sagrada, no Evangelho sério, a tribulação faz parte da vida do crente, e nós precisamos entender que é com muita tribulação e no meio de muitas lutas que nós vamos alcançar os céus pela fé, e nós precisamos reconhecer isso. Por isso, meu irmão, nós não podemos chegar aqui hoje e pregar uma palavra para você para o ano novo, dizendo que só será só bênçãos ou só vitória. O que nós podemos entender é que, e dizer para o irmão, é que todo cristão verdadeiro, ele, não é, tem a garantia bíblica de que o Senhor é com ele, de que o Senhor estará com ele todos os momentos, inclusive nos momentos que parece que nós estamos sozinhos, como são os momentos difíceis de grande tribulação. Eu vou repetir, a vida não é indolor, e muitas das vezes nos dias de hoje, a tristeza, ela quer sentar no trono das nossas vidas e comandar a nossa vida. Mas nós precisamos lembrar que há um que senta no trono das nossas vidas, um que reina sobre nós, um que diz que até a tristeza diante dele salta de alegria, ainda que um contexto às vezes até duvidoso, mas o que nós podemos dizer é que nada é impossível para Deus, que para Deus todas as coisas são possíveis, e que muitas das vezes nos dias de hoje nós procuramos a psicóloga para nós aprendermos a conviver e entender as nossas tristezas, mas a Bíblia nos ensina em Deus a nos alegrar com as nossas fraquezas e tristezas. Tudo aquilo que a psicologia não pode fazer. A psicologia, no máximo que ela pode fazer é te ajudar a viver, a superar as fraquezas, a conviver com as tristezas, mas a Bíblia nos assegura de que Deus, mais do que isso, pode nos dar alegria quando tudo é tristeza. E é isso que nós precisamos aprender. Bem, queridos, vamos pontuar algumas coisas interessantes nesse texto. Um ano se indo, um ano se vai, e é fato que todos nós tivemos uma vida temperada com, não é, esses ingredientes de aflições. E a pergunta é: como você lidou com tudo isso? Como você lidou com esses momentos difíceis que você passou durante esse ano? Se eventualmente você também tiver dias difíceis ano que vem, como que você vai lidar à luz da palavra? Primeiro, eu quero destacar o verso 4. Então invoquei o nome do Senhor e disse: livra-me, Senhor. Bem, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, queridos, e ter como direção, se o ano que vem, se ele for cercado, como eu disse, com tempero, não é o principal, mas é o tempero, o condimento, não é, das aflições na nossa vida, se elas vierem, nós nunca podemos esquecer da oração. Esse é o número 1 que nós temos que aprender com esse texto. Meu irmão, olhe para trás, no meio da luta das aflições que você passou este ano que está acabando, quantas das vezes no meio das dores, no meio das lutas e das enfermidades, das grandes tribulações, você buscou o Senhor. Então, primeira coisa que deve servir, não é para a gente lembrar se isso ocorreu, e o quanto vamos fazer isso no ano que vem, é a nossa vida de oração. Como que foi a tua vida de oração no ano que se foi? Que você possa ter, através dessa palavra, um desejo, uma vontade ministrada pelo Espírito de Deus, de você se dedicar mais à tua oração.
E, queridos, não é apenas a oração na igreja. Eu não quero que você se limite a isso. Mas, como eu disse na aula anterior da escola bíblica, eu repito agora, é a nossa oração particular. Aquela oração, irmãos, que nós lembramos de nós mesmos, do nosso íntimo, das nossas misérias, dos nossos pecados, dos nossos pensamentos, das nossas dificuldades, das nossas limitações. É quando você apresenta você para Deus, né? E que nós todos possamos de alguma forma lembrar disso, analisar quanto que eu orei ano passado e o quanto estou disposto a orar no ano que vem. Que você possa pedir forças a Deus, graça a Deus, para no meio de todas as lutas e dificuldades, as enfermidades, você nunca perder, não é, esse desejo de falar com Deus, de orar a Deus, essa confiança de que nele você tem um abrigo, de que nele você tem resposta, de que nele você tem orientação para enfrentar a vida. Segundo ponto, verso 5. O Senhor protege, o Senhor é compassivo e justo. Sim, o nosso Deus é misericordioso. Bem, queridos, outra coisa que nós temos que lembrar, quando as tempestades são maiores do que as nossas forças, de quando a tempestade parece que vai destruir a nossa navegação, o nosso barco, a nossa vida, a nossa família, nós precisamos lembrar de Deus, de quem é Deus. E o salmista aqui, ele fala de coisas maravilhosas. Ele diz, o Senhor primeiro é compassivo e justo. Olhe só, queridos, primeira coisa que eu tenho que lembrar em oração, não é daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, das minhas qualidades, dos meus méritos, mas lembrar no meio de todas as tempestades de quem é Deus, e lembrarmos de que Ele é compassivo, que Ele é justo e que Ele é misericordioso. Aleluia! Às vezes nós enfrentamos coisas, amados, que junto com elas vem o que falamos na aula pela manhã. Muitas das vezes sabemos que estamos colhendo consequências de erros, de pecados, mas que nunca falte em nós esta convicção de que o Senhor é compassivo e de que o Senhor é misericordioso. Aleluia! Quando você orar, não lembre e não alicerce sua oração naquilo que você está fazendo, no tempo da tua oração, na qualidade da tua oração, mas principalmente nas qualidades do teu Deus. Ele é compassivo e misericordioso. Você lembrou disso ano passado? Mesmo naqueles momentos mais difíceis que você por algum momento quis praguejar, como diria a minha mãe, na nossa linguagem, quis murmurar, quis até questionar Deus, por que eu estou passando isso ou enfrentando aquilo. Que você possa trazer à memória que Deus é compassivo, que Deus é justo e que Deus é misericordioso. Não deixe nas horas mais difíceis da tua vida você se revoltar contra Deus, você ter um coração duro para com Deus, mas que você possa reconhecer que nele há misericórdia, justiça e, acima de tudo, Ele age Ele é compassivo para conosco. Outra coisa interessante que esse texto nos ensina e que eu aprendo e que você aprende no verso 6, o Senhor protege os simples. Quando estou abatido, Ele me salva. Olha, o salmista no verso 6, ele fez uma avaliação dele mesmo. E ele disse que o Senhor protege os simples. Que você possa, diante de Deus, sempre ter uma postura de humildade, reconhecendo realmente, não é, as tuas limitações e colocar diante de Deus em simplicidade, queridos. Deus não está buscando e não está querendo grandes discursos, grandes orações com vocabulários, inclusive complexos, com palavras difíceis. Deus não está buscando isso, mas Deus está buscando aqueles que são simples. Deus também não está em busca daqueles
amados, que se envolve em coisas grandes, em coisas inclusive incapazes de outros entender. Mas Deus olha por aqueles que são mais simples. Que você possa sempre ter este coração de humildade, de simplicidade, entender que por vezes você está abatido e que Deus sabe quem é você. Não adianta você querer passar para todo mundo o que muitas das vezes o crente quer passar, de que ele é uma fortaleza, de que que nele há uma força toda especial. Nós precisamos entender que por vezes estamos abatidos, e não é porque estamos abatidos que Deus vai nos desprezar, sabe, queridos? Que nós possamos lembrar disso, sermos sinceros, porque Deus protege os simples, Deus gosta da simplicidade, e Deus salva o abatido. Que você possa também viver isso para a glória do nome do Senhor. Repetindo, não importa o que vier ano que vem, eu estarei em oração. Primeira coisa, vou orar mais, vou me dedicar mais a falar com Deus. Segundo, quando as coisas estiverem difíceis, se isso vier a ocorrer ano que vem, no meio das minhas conquistas, aparecerem coisas difíceis, eu vou lembrar que eu vivo um Deus, que é um Deus compassivo, que é um Deus justo e é um Deus misericordioso. E se ainda eu viver tempos difíceis, eu também lembrarei que Deus gosta da simplicidade e que Deus salva o abatido. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. 4 lugar, o verso 10 que eu quero destacar. A minha versão diz assim: eu criei, apesar de ter dito, estou muito aflito. Olha só, querido. Sabe o que significa isso? Se eu olhar ano passado, pastor, muitas das vezes eu disse: eu creio, Senhor, que Tu vai mudar essa situação. Mas no fundo, em muitos momentos, eu dizia isso. Mas na verdade, o que eu estava vivendo é que eu tinha dúvida. O que eu quero dizer a você é que isto é muito normal que nós vivamos. Muitas das vezes, nós por vezes dizemos: eu creio. Mas as nossas práticas de vida mostram que o nosso coração tem medo, que nós estamos duvidosos, que nós não acreditamos em certas coisas que Deus possa fazer ou Deus possa realizar, sabe? Então, no meio de lutas e dificuldades, entenda, fraquejar, ter a fé até em alguns momentos duvidosa, se mostrar inclusive fraco espiritualmente, isso muitas das vezes faz parte da nossa vida. Nós só precisamos ter uma leitura adequada do que nós estamos vivendo e do que nós estamos passando, para nós não passarmos exatamente esta impressão de sermos poderosos, estamos sempre bem em todos os momentos. Que Deus dê graça a você nesse sentido, e que você jamais pense que Deus vai te abandonar, porque por algum momento a tua fé vacilou, porque a minha também vacila muitas das vezes, e muitas das vezes parece que nós estamos sozinhos, e até sentimos falta da própria presença de Deus, não da comunhão, mas da sua ação em certas coisas. Mas o que eu quero que você entenda é que mesmo com a fé vacilante, o Senhor é poderoso para nos socorrer, para nos sustentar, para nos ajudar. Não é para nos dar mais fé, para fortalecer-nos nessas horas difíceis. Que você possa ter esta convicção. Ainda eu quero ver o verso 13. O que fazer nesses tempos em que a angústia, em que a tristeza quer se entrar no trono das nossas vidas? Verso 13, ele diz lá: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Olha só que coisa linda. Ele está falando então o que é vida de comunhão. Olha só, queridos, nós podemos sentir que estamos fracos na fé, nós podemos estar vivendo tempos difíceis, a tribulação pode estar nos sufocando, pode estar nos roubando muitas das coisas, mas uma coisa que nós nunca podemos esquecer é do nosso exercício de comunhão com Deus. Meu irmão, quantos de nós até abrimos mão de vir até o culto de ceia, porque às vezes nos sentimos vacilantes,
nos sentimos, não é, de alguma forma, com a nossa fé prejudicada, porque as lutas têm invadido o nosso ser a ponto de nós pensarmos até coisas que sabemos que ofendem a santidade e a justiça de Deus. Todavia, meus amados, uma coisa que nós devemos buscar todos os dias da nossa vida é a comunhão com Ele, que você tenha esse desejo, este prazer. Olha lá, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Exercício de comunhão. Ainda eu quero falar o verso 16. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva, tu me livraste das minhas cadeias. Olha outra coisa que esse salmo nos fala: consciência de servir. Outra coisa, irmãos, que não pode nos roubar a alegria de servir a Deus. Às vezes as lutas vêm, as tempestades vêm, os problemas vêm, a angústia toma conta da nossa alma e nós queremos parar de servir a Deus, servir na igreja, servir na nossa casa, servir aos nossos próximos. Meu amado, marca registrada de um servo de Deus é servir, desejo de servir, não importa a forma, não precisa ter cargo, não precisa ter função, não precisa ter crachá, mas deve existir em nós um prazer, irmãos, de servir, e nós precisamos descobrir isso. O que eu posso ajudar? O que eu posso oferecer? O que eu posso dar para você? Às vezes é um ombro para alguém chorar, às vezes é um prato de comida para alguém comer, às vezes é uma dedicação a mais em oração por alguém, às vezes é sim cooperar na igreja, ajudar na igreja, se superar inclusive e até servir melhor dentro da própria igreja, mas isso envolve a vida do crente como um todo, na igreja ou fora da igreja, um dizer Deus te abençoe para alguém que não pode retribuir da mesma forma para você, um sorriso para alguém que só te mostra a cara feia. Nós precisamos aprender a servir, sabendo que acima de tudo somos servos de Deus. Aleluia, que haja em você esse desejo também para a glória do seu santo nome. Bem, queridos, o verso 14, eu acho que eu pulei, mas eu quero voltar nele também, que diz lá: cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo. Olha só, queridos, de todo o seu povo. Então, amados, nós também devemos, no meio das nossas lutas e nossas dificuldades, lembrar das nossas obrigações, inclusive com a comunidade cristã, mas inclusive com a nossa casa. Nós não podemos, justificados até por conta da muita luta, deixarmos de cumprir com nossas obrigações. Nós devemos fazer isso para a glória do nome do Senhor. Bem, queridos, outra coisa que nós devemos também destacar, e quero destacar, é o verso 17. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Olha, querido, outra coisa que eu aprendo e quero que você aprenda comigo, quando nós também vivemos lutas, dificuldades, na esperança de que Deus nos dará resposta sobre todas as coisas, na esperança de que Deus está conosco, nós também, amados, queremos e devemos adorar, prestar culto. Meu irmão, outra coisa que é marca de um servo de Deus é adoração. Sabe, quem serve a Deus, quem está em Deus, quem conhece a Deus, tem desejo de adorá-lo. E adorar não significa só cantar, não é? Como é bom a gente ouvir os irmãos cantando, esses 2 hinos que cantamos agora, há pouco mesmo, e ver os irmãos realmente participando, realmente quando vemos os irmãos que estão aqui à frente cantando, parando um pouco, esperando que você cante. Como é bom ver isso, adoração, mas a gente adora muito mais, a gente adora com o nosso testemunho de vida. A nossa vida é uma adoração ao Senhor, quando alguém olha para nós e vê a nossa perseverança, a nossa seriedade, a nossa dedicação a Deus, apesar das lutas, apesar dos problemas. Como é edificante quando a gente olha para a vida de alguém, querido, e a gente vê
quanto sofrimento, quanta dificuldade, mas está ali, servindo a Deus, está perseverando no Senhor. Sabe que muitos olham para você dessa maneira? Podem até não dizer, mas olham para você, e a tua vida também pode estar sendo uma adoração a Deus, porque de alguma forma alguém está se espelhando em você, para enfrentar as suas lutas e as suas dificuldades, e perseverar no Senhor. Por isso, meu irmão, não desista, porque às vezes a tua vida é um cântico para alguém, é um louvor para alguém, no sentido de você estar adorando a Deus e de alguma forma está edificando a vida de quem está te vendo, de alguém que está lendo você, de alguém que está adorando a Deus através da leitura que faz da tua vida. Por fim, queridos, o verso 18 e 19: cumprirei meus votos ao Senhor. Na presença de todo o seu povo, ele repete, não é? Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Ele fala aqui então, irmãos, do testemunho dele público. Meus amados, nós estamos vivendo uma geração de crentes, às vezes dentro da igreja, e dentro da igreja parece que todo mundo é crente. Mas nós precisamos, por vezes, queridos, dar testemunho público. E testemunho público não é sair por aí pregando apenas, mas, como eu disse já, é a tua vida sendo um verdadeiro testemunho de Deus. Então, meu amado, não dá para dizer que em 2020 nós teremos só alegria, que nós teremos só vitória. Não é tudo que nós teremos só saúde. Tudo que nós desejamos é isso. E não está errado desejar isso. É óbvio que não. Mas com os dois pés no chão, analisando o ano que foi, projetando o ano que está vindo, vendo todas as possibilidades, fazendo um desenho do cenário econômico, do cenário familiar, do cenário da sociedade, do cenário do Evangelho que se prega nesse país. Tudo que nós podemos ver, irmãos, é que certamente será um ano novamente de guerras, de lutas, de que nós vamos conquistar, mas será a custa de muito trabalho, será muitas vezes a custa de muito suor. Olhando a sociedade hoje em dia, os irmãos têm visto o como tem aumentado os casos de suicídio, o como tem aumentado a depressão, síndromes de todos os tipos, como a alma do homem, do ser humano nesses últimos tempos vive no limite, está sufocada. E quantas das vezes essa é a realidade, a tristeza querendo sentar no trono das nossas vidas. Mas, queridos, que nós possamos lembrar de todas essas coisas, que nós possamos ter respostas em Deus melhores das que nós tivemos no ano passado. Primeiro, invocar ao Senhor. Segundo, lembrar de quem é o teu Deus, né? Compassivo, justo, cheio de misericórdia. Fazer uma avaliação de você mesmo, se o teu coração continua simples, humilde para com Deus. Irmão, tome cuidado, não deixe que a soberba, que a arrogância, que a prepotência tome conta do teu coração. Por mais que você conquiste, por mais que Deus te dê vitória, por mais que você tenha bênção, sempre permaneça diante de Deus em simplicidade. Que você peça cada vez para o Senhor te dar isso para você. Terceiro lugar, quarto lugar, que você, ainda que vive uma fé vacilante, que em alguns momentos você duvide, saiba que mesmo assim o Senhor será contigo e vai te socorrer. Nós não somos super-homens para viver o tempo todo numa super fé. Todos nós temos momentos de vacilo, mas o Senhor está conosco. Aleluia! Ó, irmãos, as maiores lutas que vier pela frente, não importa se elas vierem, lembre de uma coisa:
comunhão sempre com Deus. Alguém pode quebrar comunhão com você, alguém pode até te desprezar, alguém pode ter te abandonar, mas jamais Deus fará isso. Por isso, exercite uma comunhão permanente com Ele. Aleluia! Como nós já ouvimos aqui na primeira palavra na escola bíblica, não é? A tua família pode não servir, como é o caso de Davi. A tua família pode não estar servindo a Deus. Eu, todavia, sei que Deus tem um concerto eterno comigo. Aleluia! E nada vai me tirar disso. Então, viva você com Deus, viva você para Deus. Outra coisa, cumprir com tuas obrigações. Meu irmão, nós precisamos nesses últimos dias de crentes que mantenham a palavra, de crentes que sejam corretos, de crentes que assumam seus compromissos e suas obrigações, que nós possamos realmente ser crentes nesta qualidade e termos, apesar das nossas dificuldades, cumprir com as nossas obrigações. Outra coisa, que apesar de tudo que vem pela frente, se vier luta, se vier dificuldades, por maiores que elas sejam, vamos servir ao Senhor, não vamos jamais deixar de servi-lo, porque uma marca de um crente realmente, uma delas é o serviço. Outra, irmão, adorar a Deus, cultuar a Deus. Cada vez mais aumenta essa população de desigrejados. Quantas pessoas fora da igreja, alegando que a igreja é imperfeita. Meus amados, todos somos imperfeitos. O mais imperfeito é o vosso pastor, porque se expõe mais, porque está mais diante de vocês. Vocês agora estão aí todos olhando para mim. Se olharem, verão meus defeitos só numa olhada. Então, irmãos, somos todos imperfeitos, mas nós estamos aqui porque algo que nos une, que é o elo de ligação e de comunhão entre nós, e este elo da perfeição é o amor em Cristo, amados. É o amor em Cristo. Ele é perfeito e o seu amor nos une. Quando olhamos o pastor, quando olhamos os irmãos e vemos Cristo primeiro, certamente veremos Ele perfeito, porque estamos olhando com o óculos de Cristo, com o óculos da perfeição, que nós possamos também fazer isso. Então, meus amados, nesses últimos tempos as pessoas estão indo para longe da igreja, dizem que é melhor servir a Deus em casa do que na igreja, mas como cumpriremos palavras como carregue as cargas um dos outros, tolere uns aos outros, suportem uns aos outros no amor? Como poderemos viver essas ordenanças bíblicas se não estivermos no meio dos imperfeitos? Por isso, meu irmão, não deixe ainda que venha muita luta e que a luta seja gerada até aqui dentro da igreja. Meu irmão, fique firme no Senhor, adore ao Senhor, porque nós não adoramos por circunstâncias, mas adoramos por aquilo que Deus é. Aleluia, glória a Deus. E por fim, darmos o testemunho publicamente dele. Nós precisamos, queridos, aonde passarmos, deixarmos a marca de que somos crentes de verdade. Em resposta a tudo isso, o que você fez de tudo isso o ano que passou? No meio da luta e da grande tribulação que você viveu, você deu testemunho dele? Você adorou, você cultuou, você serviu, você buscou a comunhão com ele? Apesar da tua fé ser vacilante, duvidosa, você permaneceu no Senhor? Você fez isso? Você fez uma avaliação de você mesmo no meio de tudo que você passou? Teu coração continua simples? Você continua vivendo a humildade? Você faz esse tipo de avaliação? Você no meio das grandes lutas lembrou de quem Deus é, que Ele é justo, compassivo, misericordioso? E no meio das grandes lutas, você lembrou de invocar o Senhor? Bem, queridos, não sei o quanto você lembrou, o que você fez, qual sua postura durante o ano que passou, mas que você possa melhorar todos esses quesitos no ano que está por vir. E porque isso significa, irmãos, ter convicção do Deus que você serve. Bem, amados, o que eu posso acrescentar para os irmãos é um verso que destaca realmente
esse Salmo 116, o coração desse Salmo 116. Eu quero voltar a ler com você aí, que é o verso 7. Se você puder pôr o dedo na Bíblia aí, e que você não apenas ouça eu lendo, mas que você leia aí em silêncio esse verso 7. A minha tradução diz assim: ó minha alma, retorna à tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Para mim, quando li esse texto, foi o coração da mensagem. Ele está falando com ele mesmo. Sabe o que ocorre no meio de grandes lutas? A gente perde a serenidade. A gente se desespera. A gente fica agressivo. A gente fica descontrolado. A gente perde o equilíbrio. E depois, irmãos, que a tempestade passa, tudo que nós precisamos entender e dizer para nós mesmos é: volte à serenidade. Volte à calma. Lembra daquele hino? Manso, sereno, tranquilo. Uma das marcas do crente é essa. Quando as lutas se levantam, meus amados, e quando esse contexto difícil se apresenta diante de nós temos a tendência de nos perdermos. O nosso eixo, o nosso ponto de equilíbrio se vai. E nós, por vezes, estamos assim, como que desesperados, como desequilibrados, como agressivos. Qualquer coisa parece que nos tira a tranquilidade, nos tira a paz. E o que o salmista entende aqui, diz para ele mesmo: ó alma, volta, retorna à tua serenidade. Às vezes, irmãos, nós enfrentamos uma grande luta, o vento passou, as coisas voltam ao lugar, mas a nossa alma continua longe da serenidade. Sabe o que é essa serenidade? É a serenidade de uma paz. Sabe quem tem essa paz? Quem tem confiança no Senhor. Sabe, tudo pode estar ruim, meu irmão. Você não pode deixar a tua alma ficar longe da serenidade que mostra o quanto você confia no teu Deus. Não deixa a serenidade ser roubada de você. Que você, apesar das grandes lutas e grandes dificuldades que vem enfrentando, que passou e que parece que persiste e acontecerá ainda em 2020, meu irmão, diga à tua alma: volta-te à serenidade, confia no Senhor, tem paz no Senhor. É Ele que te justifica, é Ele o teu Salvador, é Ele o teu perdoador, é Ele o teu Senhor, é Ele o teu Salvador. Volta, ó alma, à tua serenidade. Não deixa, meu irmão, isso ser roubado de ti. E se isso acontecer, diga à tua alma em oração, diga a você mesmo: volta à tua serenidade. E por que eu vou dizer isso? Pastor, mas a enfermidade continua, o desemprego continua, a luta continua, a casa dividida continua, as dificuldades espirituais no meu lar continuam, as dificuldades de servir a Deus continuam. Como que eu posso voltar à serenidade? Como que eu posso viver como se nada disso estivesse acontecendo? Isso me desestabiliza, isso me tira a minha estrutura, isso me leva ao desespero. Como que eu ainda poder ser sereno? Porque Deus é bom. É o que diz o salmista lá: pois o Senhor tem sido bom. Então é a bondade de Deus, olhar para a bondade de Deus, que deve nos fazer pessoas serenas. Cadê o teu equilíbrio, irmão? Tu está deixando que a luta, que a enfermidade, que isso que tem se levantado, está te levando à tua serenidade. Meu irmão, todo lugar que você passava, apesar da luta, era paz que você deixava. Era testemunho de equilíbrio que você dava.
Pastor, mas isso não passa, isso não acaba. Bem, a nossa serenidade não é medida pelo tempo bom ou pelo tempo ruim, mas é medida pelo Deus que nós conhecemos, que é um Deus cheio de bondade. Aleluia! Deus é bom todo tempo, Deus é bom. Queridos, que nós possamos voltar a essa serenidade, que a tua alma angustiada, ela possa voltar a essa serenidade. Bem, queridos, eu não posso deixar de terminar não posso terminar antes de ler o texto de Romanos 5. Crente pensa que tribulação é inimigo dele. Não é, querido. Tribulação é amigo. É amigo. Tribulação é amigo. Tem gente que pensa que é inimigo. Tem gente que luta com a tribulação, mas ela é amiga. Vamos entender por quê? Rapidinho, tá? Estou acabando. 5 minutinhos. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na esperança da glória de Deus. Tudo isso nós conquistamos. Essa é a grande mensagem da salvação. Justificação pela fé. É a grande ênfase da reforma protestante. Justificação somente pela fé em Cristo Jesus. Mas não é isso somente. Olha o verso 3. E não somente isso. E não somente isso. Não é só fé nele. Não é somente isso. Mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é gloriar? Alegrar. Por quê? Ela tem um propósito. A tribulação produz o quê? Perseverança. É a tribulação que diz para nós que nós estamos no Senhor. Não é por causa da bênção, como diz o povo aí. Não é por causa da bênção. Não é por causa da bênção. Nós somos do Senhor por causa dele. E a perseverança, a aprovação, ou na maioria das traduções, experiência. Olha, irmãos, que a experiência difícil do ano passado nos dê a graça e nos ensine, seja pedagógica, para nós lidarmos melhor com a vida hoje, tá? A vida nos ensina, e a experiência, a esperança. Tá, queridos? E a esperança não causa decepção. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí vem algumas constatações que devem nos animar. Primeiro, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por alguém que faz o bem. Mas sabe qual é o amor de Deus? Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Olhe só, queridos. Você olha para você mesmo e você vai ver. Porque vale a pena. Porque o Senhor morreu por nós e oferece o seu amor por nós, mesmo quando nós ainda estávamos longe dele. Queridos. Então, não há mérito em nós, mas totalmente o seu amor por nós. 9. E agora? Se Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, se Ele nos amou antes, nos amou primeiro, e agora que somos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos do que? Da ira, do pior dia, do inferno, de quando Deus há de julgar este mundo. Porque outra coisa que o povo só ouve hoje: Deus é bom, mas Deus também é justiça. Paulo vai dizer em Romanos 11, 22: considerai, pois, duas coisas, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Bondade para os que salvam, severidade para os que se perdem.
Inferno é uma realidade. Por isso, nós temos que estar mais que felizes, porque Deus, nos salvou para essa tão grande salvação. 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, olha lá, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais. Olá, queridos, se antes você era inimigo de Deus e Deus se reconciliou com Ele por Cristo Jesus, agora que você está reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Não há razão então para medo, ainda que muitas das vezes tememos. Mas Deus é bom. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de Jesus Cristo, pela qual recebemos agora a reconciliação. Não importa o que vier, não dá para pregar, como disse, só bênção, só vitória para o ano que vem. Nós até temos uma esperança de um ano melhor. Eu particularmente tenho, não é? Pela leitura que fazemos da nossa economia, pelo menos nessa área, não é? Mas nós estamos vendo cada vez mais o mundo mergulhado na amoralidade. Estamos perdendo o padrão de certo e de errado. Hoje não se fala nem mais de imoral. Hoje é amoral. Não se discute certo e errado. O importante é ser feliz. É a conversa que anda por aí. Não há mais o certo e o errado. Não tem mais música do Roberto Carlos. É certo, errado, imoral ou engorda. Não é? Ai, ai, ai. Mudou os padrões do mundo. Então nessa área, irmãos, nós seremos mais atribulados. Por isso, guarda teu casamento. Guarda tua relação doméstica. Toma cuidado com a tua casa. Toma cuidado com a tua esposa. Toma cuidado com o teu esposo. Busca a fidelidade. Busca a seriedade. Busca a transparência. Converse todas as coisas. Porque o mundo jaz no maligno. Cuida da tua família. Por isso, vigia com teus filhos. Cuida. As drogas cada vez estão mais crescendo. Filhos até de pastores estão se suicidando. A depressão está tomando conta. Vigia. Cuida da tua casa. Conversa. Acompanha. Ajuda. Estimula. Se mostra presente. Seja amigo também. Mostre firmeza. Mostre autoridade. Cuida da tua casa. Porque os dias são difíceis. Na questão econômica. Guarde. Tenha o seu pezinho de meia para o dia mau. Se proteja. Não seja gastão. Não seja consumista. Guarde sempre uma segurança para o dia difícil. Porque ele bate a porta de todo mundo. Não importa. Ah, pastor, não sobra nada. Faça sobrar 10 reais que seja. Mas crie o hábito de guardar alguma coisa. Seja 10 reais, mas crie o hábito. Tem gente que não vê a hora que acabar. A hora que acabar, aí acabou. Guarde. Se proteja do dia mau. Mas haja o que houver, meu irmão. Volte, ó alma, a tua serenidade. Essa foi a palavra que Deus mandou eu destacar muito para você. Alguém que está perdendo, irmão, o eixo, o equilíbrio. Volte a tua serenidade, ó alma, porque Deus é bom. Amém, queridos? Um bom ano para vocês. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Que você tenha, acima de tudo, um propósito de estar na presença do Senhor todos os dias da tua vida. Que segurança, Lu. Vamos terminar com esse louvor e depois nós vamos dar um tempo para as irmãs ajeitarem as coisas, não é? E depois comereis e bebereis. Bem, se tiver energia para sobrar para mim, não é? A segunda oração. Não comereis muito para sobrar para o pastor. O pastor comer mais. Só quem pode pecar aqui a gula hoje sou eu, tá? Heresia, miséria, não é? Queridos, vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor para encerrar. Você cante
com convicção: que segurança, sou de Jesus. Que segurança, sou de Jesus, que já desfruto o gosto da luz. Sou por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre atende louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre atende louvor. Glória a Deus.